Vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que vocês estão assistindo esse vídeo, mas principalmente boa tarde aqui para o pessoal que desde o início aqui, dos primeiros minutos da nossa sessão, já estão aqui conversando com a gente. Meu nome é Luiz Maia, essa é a disciplina Princípios de Economia que está sendo lecionada no primeiro semestre de 2021 e nós temos a sorte, todos nós, de estarmos aqui com dois professores, eu, Luiz Maia, e ao meu lado o professor Luiz Kern, e a gente vai conduzir ao longo desse semestre as discussões, mostrando a importância que tem esses elementos fundamentais da ciência econômica para qualquer cientista social e, sobretudo, para o caso dos cientistas do consumo, tá? Então, eu costumo dizer que essa é a aula, se não uma das aulas mais importantes da nossa disciplina, porque nós vamos chegar finalmente a falar sobre um diagrama, chamado diagrama de demanda e oferta, e que ele é, digamos assim, uma das ferramentas mais úteis de todas as ciências econômicas. Agora, eu costumo dizer, sabe, Kelly, que ele não é apenas uma ferramenta útil para economistas, ela é uma ferramenta útil para todo mundo que quer descobrir quem está falando bobagem. Uhum. Então, a gente liga a televisão, a gente abre o jornal para aqueles de nós que ainda usam jornal físico, a gente abre uma página de alguma notícia, escuta um podcast, e a gente vê as pessoas atribuindo as maiores façanhas à demanda e oferta e chegando a conclusões absurdas com a frase dizendo isso é simples, isso é a demanda e a oferta. As pessoas falam muita bobagem sobre o funcionamento dos mercados e quem tem um bom domínio, né, sobre essa ferramenta, que embora seja muito simples, mais uma vez, ferramenta muito simples, mas extremamente útil, eclética, aplicável a quase todo tipo de situação. Quem tem um bom controle dessa ferramenta consegue rapidamente identificar quem está falando bobagem, né? Na expressão em inglês que eu gosto muito é o bullshit detector, é detector de bobagem, de quem está falando bobagem. E nós vivemos um momento em que nós temos muita fake news, nós temos muita gente falando pelos cotovelos, né? Nós temos uma espécie de a expressão técnica seria um vício ricardiano, mas isso daí eu deixo para explicar a vocês numa outra hora. Mas tem muita gente saindo de conceitos abstratos e teorias e se arvorando, né, o direito de falar e de determinar tudo o que deve acontecer, desde a epidemiologia até o combate de doenças, a medicina, a saúde pública, está todo mundo muito especialista. Então, a aula de hoje e aquelas que vão, né, suceder, elas nos oferecem essa ferramenta que é muito, muito, muito útil para os dias de hoje, quando a gente quer escapar do fake news, quando a gente quer escapar do populismo, da conversa fiada e entender o que está acontecendo neste ou naquele mercado, por que os preços estão indo para este ou para aquele lado. A gente realmente vai apresentar algo muito útil para todos vocês. Faz sentido essa introdução, Dr. Kelly? Seu microfone está fechado aqui. Eu acrescentaria um sentido também que eu considero muito importante, que é o sentido de aumentar a sua liberdade pessoal, no sentido que você fica menos capaz de ser enganado pelos outros. Então, eu gosto muito de pensar, poxa, pelo menos não pode me enganar aí, porque eu sei o que ele está dizendo, eu sei o que está acontecendo, e não pode ser como ele está dizendo, é impossível. Não é permitido que seja do jeito que ele está dizendo. Aí eu fico pensando, poxa, foi sorte minha ter aprendido essas coisas que me dão essa tranquilidade, que é um grau de liberdade a mais na vida, né? Com Você não certeza. ser enganado, você tá muito É, melhor. é daquele exemplo de informação que nos torna mais capazes, né? Mais autônomos, mais capazes de pensar Muito criticamente mais, e tudo muito mais, mais. muito mais, muito mais. Pois é. Então, olha só, eu vou fazer uma repassada aqui bem rápida daquilo que a gente viu na nossa aula gravada, na nossa sessão gravada. Afinal de contas, está lá disponível para todo mundo, mas é só para que, eventualmente, se tiver alguma dúvida, alguém possa se manifestar. Então, a gente descreveu o que são mercados e falou um pouquinho sobre estruturas de mercados.
Eu gosto de pensar, sabe, Kelly, quando a gente fala de mercados, e principalmente para as pessoas que vivem escutando essa expressão, mas tem só uma noção assim de bom senso do que seja mercados, é importante a gente lembrar que mercados são instituições. É um Sim. conjunto de práticas, de valores, de atuações. Tem uma série de protocolos, digamos assim, de comportamentos que são compartilhados, que todo mundo sabe o que é um vendedor e o que ele deve fazer. Se um vendedor vem agressivamente tentar te oferecer um produto, ele está fora da linha e todo mundo sabe que aquilo não faz parte do mercado. Né? Não é vender a qualquer custa, não dá para ele te vender à base de ameaça. Então, o fato de que um vendedor tem que se colocar à disposição para te oferecer algo e que você é livre para escolher se vai comprar ou não aquele produto, isso dá um caráter de instituição. Instituição entendido como um monte de práticas, de costumes, de valores envolvidos nessa interação. Então, o mercado passa a ser esse conjunto muito grande de atores, alguns exercendo o papel de compradores, outros exercendo o papel de vendedores, e eles interagem de uma maneira efetiva, fazendo compras, realizando transações ou potenciais. Quantas vezes que a gente não entra numa página de uma loja online, vasculha tudo lá e sai sem comprar nada, porque a gente não achou exatamente aquilo que a gente queria. Então, esse tipo de situação mostra que mercados podem ser efetivos, mesmo as pessoas que não estão comprando podem ser parte de um mercado. Então você pergunta assim, professor Kelly, o senhor já comprou uma moto? Não, nunca tive uma motocicleta. Pronto, mas tem chance de você algum dia ainda ter uma motocicleta? Tem. Ele é capaz, ele tem, dirige, ele, né, tem, mas por que não compraria? Então, vai que uma hora ele encontra um vendedor muito hábil, chega e fala, doutor Kelly, você tem que experimentar isso, você vai gostar, é uma sensação de liberdade, enfim, pronto, convence. Então, Pois é. Pois, Luiz, só uma informação para você. Não faz nem 8 dias, domingo passado, eu saí daqui da aldeia, passei na casa de um amigo meu antes de chegar na minha casa, e ele tinha duas motos grandes, Harley Davidson 1100, motos grandes. E eu tive prestes a comprar uma deles, foi porque me puseram eu tinha que tomar uma decisão rápida, ou comprava, ou era uma coisa bem dramática mesmo, eu saía, eu ia morar em outro lugar, uma coisa desse tipo assim. Eu achei que não valia a pena não, que era muito trabalho procurar outro lugar para morar, procurar outra família, mas que eu me balancei para comprar uma há pouco tempo, me balancei, Luiz. Até porque olha aí, era metade do preço e ela tinha a moto, eu acho que tinha 13 mil quilômetros, novíssima, tá novíssima. vendo? Tá vendo? Pois é, então nós estamos com um transmimento de pensação aqui. Eu estava É, pensando no exemplo e você estava aí lembrando da moto. Olha aí. Tá. Então, gente, olha só, vamos tentar entender desde esse princípio aqui que mercados envolvem, antes de tudo, um número muito grande de pessoas. Daí, quando alguém vem com o seu, levanta o seu dedinho e fala assim, tal e tal coisa deveria acontecer, muitas vezes o mercado, ó, tá nem aí para a opinião de uma pessoa e de outra. O mercado, ele é um pouco impessoal e ele, claro que tem algumas pessoas que são influentes, podem sinalizar tendências e tudo mais, mas o mercado é um conjunto muito grande de atores interagindo. Daí, toda vez que a gente tenta controlar o mercado, de alguma forma tentar empurrar, apertar tudo ali, direcionar como se fosse algo sujeito à nossa gestão, há uma grande chance, a gente vai mostrar um monte de maneiras como as coisas dão errado e que muitas vezes tem um efeito contrário de quem tenta controlar o mercado, tá? Ô, Tá. Luiz, eu queria fazer um comentário, porque eu estava, quando você saiu para tomar água, eu falei para uma versão, digamos, a mais sumária possível do mercado. Quer dizer, que o mercado, na visão mais sumária, seria onde a oferta e a demanda se encontram. Então, concatenando isso com o que o Luiz está dizendo, fazendo o seguinte: uma coisa só importante no mercado quando afeta essas curvas. Então, o que uma pessoa me disser, o que uma pessoa diz, né, pode não ter nenhuma influência naquele mercado se ela afeta a curva do mercado. Mas, por exemplo,
Se o ministro da Fazenda disser assim, olha, nós estamos aí seguros de que vamos passar todas as reformas, o Congresso já deu, não. Quer dizer, isso aí vai deslocar, com certeza, as duas curvas, vai acertar tanto a curva de oferta como a curva de demanda. Então, isso afeta fortemente o mercado. Enquanto que uma outra ação, uma decisão sobre, não sei, sobre titulação de terras, instrumentos para como titular terras no Brasil e tal, isso pode não afetar absolutamente nada o mercado para passagens aéreas, por exemplo, no Brasil. Então, aquilo que eu disse não tá separado do que o Luiz está dizendo, não. O mercado é esse ente extremamente complexo. Só que a gente estuda, na verdade, duas representações, digamos, de oferta e demanda que, de alguma forma, sintetizam duas bandas do mercado, né? E é a união desses dois instrumentos, dessas duas elementos, curva de oferta e curva de demanda, que ao se encontrarem também se pode imaginar como um mercado. Mas sabendo que por trás de cada uma delas tem absolutamente tudo isso que o Luiz está falando. Concorda, Luiz? Perfeitamente, perfeitamente, é exatamente isso. E, assim, dentro dessa ideia, a gente está plantando esses conceitos, porque na medida que a gente vai construindo, daqui a pouquinho nós vamos ver na prática, né? A gente quer ver, assim, no dia a dia, esses conceitos em ação. Então, como que acontece num mercado igual de petróleo, de gasolina, tem cheio de atores grandes, tem governo metendo a mão, mas também como que acontece no mercado aí, sei lá, de uma cidade aqui da região metropolitana, a compra e venda de aparelho celular, né? Então, a gente quer entender, é, colocar essas questões, colocar esses fundamentos todos, mas tentar trazê-los para uma realidade bem palpável para todos nós, né? Isso. Maravilha. Então tá. O segundo ponto que a gente falou muito nessa aula gravada foi a ideia de que a gente tem um leque de estruturas de mercados. Então eu vou desenhar aqui logo um leque, tá? O que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem um espectro, a gente tem dois extremos de estruturas de mercados e tem coisas mais intermediárias. Aqui do lado de uma estrutura de mercado muito concentrada, a gente tem o monopólio. Um monopólio, uma única empresa produzindo e vendendo um certo bem. Aqui do outro lado, quando a gente tem um monte de empresas produzindo e tentando negociar aqueles bens, a gente chama isso aqui de mercados competitivos, tá? Não é concorrência perfeita, tá, gente? Concorrência perfeita é uma situação hipotética, como a gente discutiu lá, tá? Mercados competitivos são mercados que são próximos de uma concorrência perfeita. A gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Só que a grande maioria dos mercados vão se encontrar no meio termo, aqui essas possibilidades intermediárias. Mais próximo de um mercado competitivo, a gente tem a chamada concorrência monopolística. Concorrência monopolística, a gente vai ter um conjunto muito grande de empresas, mas cada uma delas fica tentando diferenciar o seu produto, oferecer condições especiais, oferecer uma experiência. Já ouviram falar disso, né? Não, a gente não vende produto, a gente vende uma experiência, tal. Então, toda vez que uma empresa, um restaurante, por exemplo, consegue convencer a você que o produto dele é único, que não encontra nada tão bom igual no mercado, ele está tentando ganhar mais força, mais poder de barganha e, eventualmente, até alguma possibilidade de te cobrar um pouquinho a mais. Tá? Então, essa é a concorrência perfeita. E aqui mais para próximo do monopólio, a gente tem a quarta e última estrutura de mercado que a gente quer falar. São os oligopólios. Esses oligopólios, gente, eles estão em todo canto, né? E assim, a gente olha para o mercado de telefonia celular no Brasil. Ah, são 4 grandes empresas. Pronto, eles tomam conta, eles fazem com a gente gato e cachorro, fazem o que quiser. Ah, a gente olha para os bancos. Bom, tem muitos bancos, mas existem 4 que são gigantes, que fazem a maioria dos acordos, empréstimos, conta corrente da grande maioria das pessoas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú.
Juntos, esses caras têm lá 75% de todos os negócios bancários no Brasil. Cada pessoa que tira empréstimo, que tem uma conta, que tem um cartão de conta, pronto, 75% deles estão na mão desses 4 caras. Tá, então, a gente tem estruturas de mercado que também são estruturas de concorrência. Ah, não, mas espera aí, nesse caso aqui, ó, do monopólio, não tem concorrência. O cara é único? É, de fato, é uma situação muito particular. Algumas vezes os monopólios são frutos de uma tecnologia, em que só uma empresa tem aquela tecnologia, mas a grande maioria das vezes o monopólio é fruto de alguma forma de regulação. O governo vem e fala assim: não, quem vai entregar, distribuir energia elétrica no estado de Pernambuco é essa empresa aqui, que é a concessionária, é a CELP. Pronto. Se alguém quiser distribuir ou comprar no varejo energia em Pernambuco, vai ter que comprar daquela CELP. Na medida que a tecnologia muda, gente, essa concorrência também pode mudar, tá? Então vamos pegar aqui só para falar sobre o oligopólio, né? O oligopólio a gente chamou atenção que é um mercado de estratégias, de grandes empresas se monitorando continuamente para, né, o que uma fizer, a outra reagir, não perder vendas uma para a outra. Mas no oligopólio, o que acontece? Às vezes você tem lá os 4 grandes bancos, igual a gente está vendo hoje, e de repente a tecnologia muda, está todo mundo com o celular no bolso, e de uma hora para outra você consegue contratar empréstimos de pessoa para pessoa. Eita, isso pode? Não, isso está começando a acontecer no Brasil. As pessoas poderem fazer assim, ó, eu tenho dinheiro, vou botar lá numa organização, outras pessoas vêm e tomam aquele dinheiro como empréstimo. Tem alguma garantia, mas não é total, e aí as pessoas vão se apoiando em modelos de reputação. Quem sempre paga em dia acaba tendo melhores acordos e tudo mais. Então, se a tecnologia muda, esse grau de concorrência pode se alterar de uma coisa muito restritiva para algo mais próximo de um mercado competitivo. Ou então para o outro lado também. Existe má notícia também. Então vamos pegar, por exemplo, né? A gente está vendo companhias aéreas hoje. Quantas companhias aéreas tem no Brasil, assim, as principais, né, que dominam o mercado? É a TAM, a Gol e a Azul, concordam? São essas 3 grandes companhias. Aqui e ali tem umas companhias Passaredo e tal, que fazem voos regionais, pequenininhas e tal, mas muitas delas até são de propriedade dessas grandes e apenas funcionam como subsidiárias. Tá, o que vai acontecer com essa Covid que todo mundo parou de viajar para turismo? Isso de alguma hora pode voltar, mas todo mundo também parou de viajar para trabalho. Então, esse é uma estrutura de mercado que, embora fosse claramente um oligopólio, existe uma chance boa dessa coisa virar um monopólio. De uma TAM se fundir com a Gol e a Azul desistir do Brasil e falar, não, fica só uma agora. Então, se o número de negócios, o número de passageiros cair muito, a gente pode ter uma mudança drástica nessa estrutura de mercado. Ou então ficar uma forma mais restritiva de oligopólio, virar um duopólio. Apenas 2 grandes empresas, né? A gente sabe que quanto mais empresas estiverem concorrendo, melhor para nós, né? Porque a gente, de alguma forma, pode usar a nossa força. E uma maneira que os economistas usam para descrever essa força é chamada poder de mercado, tá? Então eu coloquei aqui uma explicação. O que é poder de mercado? É a capacidade que uma empresa tem de elevar os seus preços e bens sem com isso perder participação total das vendas. Então, obviamente que lá num mercado de concorrência muito forte, com muitas empresas, cada uma com um pedacinho muito pequenininho das vendas, o poder de mercado delas é mínimo. Todo mundo vai ali para o mercado, vê qual que é o preço que está sendo praticado e começa a vender naquele preço, né? Por outro lado, se você tem um monopólio, o monopolista pode falar assim, deixa eu ver até onde que dá para subir o preço e que eu ainda estou tendo lucro crescendo. Né? Porque, vamos lá, nem o monopolista pode colocar o preço nas nuvens. Né? Imagine que eu falasse assim, ó, eu sou o único a vender moto no Brasil.
Então, portanto, uma moto agora, uma motocicleta vai custar 150 mil reais. Bom, pode chegar uma hora que não tem ninguém comprando, né? Então, mesmo num monopolista, o poder de mercado não é absoluto, tá? Nós vamos bater muito nessas teclas sobre quais são as estruturas de concorrência, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como os mercados funcionam e por trás de tudo que a gente estiver falando, a gente vai estar trabalhando com uma dessas estruturas. A gente vai estar Ô, Luiz, supondo que elas funcionam como mercados competitivos. Pode falar, Kelly. pronto, queria fazer comentários sobre o monopólio. O primeiro é que existem muitos monopólios temporários, né? Temporários, esses são concessões temporárias que o governo dá, que a lei permite, que você diz, pô, mas o governo incentivando o monopólio parece uma coisa absurda. O governo criando monopólio, não é tão absurdo assim, não. Porque é uma contrapartida de incentivo à pesquisa. Então, ele diz, ó, trate de gastar dinheiro, trate de pesquisar na sua área, que se você fizer alguma coisa importante, eu lhe garanto que você vai passar 5 anos, 10 anos, dependendo da área, 15 anos, sem eu permitir que ninguém produza essa mesma coisa, chama-se patente. Então, o governo cria um monopólio temporário, lhe garante um monopólio temporário. A gente sabe, por exemplo, que a famosa Pfizer, a Pfizer que está agora nas manchetes por conta da vacina e que ontem entrou nas conversas do ministro da Fazenda do Brasil, aquelas conversas besta toda, a Pfizer ganhou uma verdadeira fábula, porque foi a primeira empresa no mundo que apareceu com um comprimido para disfunção erétil, o Viagra. Então, ela ganhou uma patente e passou muito, muito tempo sozinha, e a Pfizer não sabia o que fazer com o dinheiro que ganhou, porque ela inventou uma mina e tinha patente, ninguém podia fabricar. Mas os grandes fabricantes, Bayer, por exemplo, os alemães, eles inventaram outros tipos de remédios para o mesmo problema e, digamos, o lucro dela começou a cair até que a patente dela caiu por tempo. E hoje o chamado similar, né, o genérico similar, tem uma certa diferença aí, ele é fabricado e aí ela já não tem mais esse monopólio, mas ela teve durante muito tempo monopólio. E essas vacinas, que todas são monopólios, todas. Então, tem países como Índia, África do Sul e tal, brigando para quebrar os monopólios, porque essas vacinas são todas monopólios. Todo mundo sabe hoje como faz essas vacinas. Sim, sabe hoje, mas não sabia um ano atrás, nem 6 meses atrás. Então, e se fosse permitido fabricar essas vacinas, elas iriam preço muito, muito mais barato do que elas são vendidas. Então, o monopólio tem isso, tem essa parte do monopólio que é criada pela patente. Mas você diz, por que faz isso? Porque o governo, por outro lado, precisa incentivar a pesquisa para o desenvolvimento e para o crescimento das empresas, para o aumento do bem-estar, ele tem que aumentar, ele tem que incentivar a pesquisa. E uma das principais maneiras de fazer isso é dizer, pesquise, eu lhe garanto, se você descobrir alguma coisa muito importante, eu garanto que ninguém vai botar a mão nela que somente você tem. Então, isso é uma coisa muito, muito importante do monopólio. Segunda coisa importante do monopólio, não é que segunda coisa, uma outra coisa mais importante do monopólio, que a gente precisa prestar atenção também, quer dizer, o monopolista, como o Luiz falou muito bem, ele não pode botar o preço onde ele quiser. Porque muitas vezes a pessoa pensa no monopólio e diz assim, eles vendem pelo preço que quer. Não. Isso, o monopólio, ele controlou um lado do mercado, que foi o lado da oferta. Então, o monopólio controlou o lado da oferta, mas o mercado não é feito só de oferta. A primeira coisa que nós falamos é que o mercado é feito de oferta e demanda. Existe uma demanda. Então, o monopólio, ele pode dizer que vai vender uma moto por 150 mil. Ela não vende nenhuma. Ela vai ter que encontrar um preço. Então, o monopólio vai encontrar um preço onde ele lucre mais vendendo. Então, em resumo, o monopólio pode fazer duas coisas. Ele pode fixar o preço, e aí o mercado define qual é a quantidade que vai ser comprada. Ou o monopólio também pode dizer, eu só vendo essas quantidades aqui, e o mercado define o preço.
Existe esse tipo de mercado? Claro que existe. Na terra de Luiz, Minas Gerais, os grandes produtores de cachaça de altíssima qualidade, eles comunicam o mercado. Ó, esse ano eu vou produzir 80 mil garrafas. E quem quiser comprar, bota preço. Então, o monopólio, ele sabe que aquela garrafa, aquela cachaça, com aquela qualidade, com aquelas características e tudo, é única, quase um monopólio, vamos dizer assim, e ele fez uma diferenciação tão forte, que não há substituto para aquela cachaça Havana, por exemplo. E aí, em vez de dizer que vai custar 500, 600 reais, que é o preço que custa uma garrafa de uma cachaça dessa mineira, o cara avisa somente, principalmente as companhias de publicidade, as empresas que vão dar presentes para os grandes lobistas, para os grandes clientes e tudo, eles fixam a quantidade que vai ser produzida e mandam botar preço. Então, pronto, o monopólio não pode vender pelo preço que ele quer, a quantidade que ele quer. Okay? Então, ou ele determina preço, ou ele determina quantidade. Agora, se ele pudesse determinar os dois, só existiria uma empresa no mundo, que era aquela monopolista, que ela ia fabricar infinitos pelo preço infinito, e aí tal. O terceiro e último comentário sobre monopólio é que monopólio não é necessariamente uma coisa má para a economia. Você tem os chamados monopólios naturais. Você imagine uma economia, um produto que ele, para ser produzido com lucro, ele precisa ser produzido no mínimo mais do que 1 milhão de unidades. Pronto, ele só pode ser produzido com lucro se os custos, o preço só cobre os custos dele quando ele produz mais de 1 milhão de unidades. Ok. E você tem mercado para, digamos assim, 1 milhão e 200 unidades. Então, não cabe duas empresas, porque uma empresa só começa a ser lucrativa quando ela parte para fabricar a partir de 1 milhão. Ora, tem mercado, digamos, a um preço lucrativo para 1 milhão e 200. Como é que bota duas empresas? Se botar duas empresas, essas duas empresas, todas as duas vão perder dinheiro. Então, existem monopólios naturais. Existem monopólios temporários fixados pelo governo, pelas patentes, né? São duas características importantes e que a gente falou do monopólio. E a outra terceira característica dos monopólios importantes, qual foi, Luiz? Dos naturais. Não, os naturais, o monopólio de A patente, primeiro, não fixa o preço ele não eterno. pode fixar preço e quantidade ao mesmo tempo. É, justo. Pronto, eram os comentários que eu queria fazer sobre o monopólio. Maravilha, meu amigo. Pessoal, olha só, eu sei que o professor Kelly foi um pouquinho além aí, falou sobre coisas que às vezes pode ainda não estar perfeitamente claro para vocês, tá? Mas tudo que ele falou, a gente vai demonstrar aos pouquinhos, tá? Então essa é uma aula inicial, a gente está primeiro lançando as grandes ideias. Então várias dessas ideias vão ficar claras na medida que a gente for avançando, tá? Então não se preocupem se por enquanto uma parte aqui da nossa explicação não estiver fazendo tanto sentido. Eu estou vendo aqui no chat que alguém falou assim, bastando haver oferta e demanda, nós já temos um mercado? Tecnicamente, sim. Se existem pessoas querendo comprar, existem pessoas querendo vender, a gente, a gente já pode falar que existe um mercado, tá? Existem outras coisas que interferem no mercado. Tem países em que você tem lá uma ditadura, e aí você não deixa o mercado funcionar livremente. Enfim, tem outras coisas que podem intervir aí, tá? Mas vamos por enquanto, entender. Se tem gente querendo vender e tem gente querendo comprar, existe um mercado, pelo menos em potencial ali, tá certo? Bom, mas vamos lá. A gente está falando toda hora desse negócio de demanda e oferta, lado dos compradores e lado dos vendedores. Então agora vamos sim parar e falar cuidadosamente sobre cada uma dessas duas esferas, duas partes de um mercado, tá? Então, primeiro aquilo que a gente chama de demanda. Gente, a expressão demanda é semelhante à palavra procura, tá? Uma demanda por alguma coisa é uma procura por uma determinada coisa, tá? Na economia, muitas vezes a gente fala a expressão a demanda e a gente pode estar querendo dizer assim, essa tendência de pessoas quererem comprar alguma coisa,
Mas algumas vezes também a gente está falando de algo muito específico, chamada curva de demanda. E aí a gente fala simplificadamente só demanda, tá? Então vamos entender o que é essa danada dessa curva de demanda, tá? Curva de demanda é uma relação entre os preços que um bem pode ser vendido e para cada preço possível, quanto que os consumidores coletivamente estão dispostos a comprar. Então, isso que a gente chama de demanda ou curva de demanda, ela revela, na verdade, um conjunto de possibilidades. Ó, se o preço do vinho que eu gosto tiver a R$ 30, eu vou comprar 3 garrafas. Se ele tiver a R$ 50, eu vou comprar 2 garrafas. Se ele tiver a R$ 100, eu vou comprar uma ou talvez até nenhuma. Tá, então, o que a gente observa é que existe uma tendência para certos bens a gente comprar menos na hora que o preço sobe. Tá? E aí, como essa é uma tendência muito regular, que se observa em quase todo canto do mundo, em quase todas as circunstâncias, a gente chama de a lei da demanda. É igual tem a lei da gravidade, tem a lei da demanda. Quer dizer que a lei da gravidade se aplica a todos os corpos, em todo lugar do universo? Não. Existem exceções até para a lei da gravidade, né? Quando a gente desce lá para coisas muito pequenas, no chamado universo subatômico ali, a lei da gravidade não se aplica. Mas a lei da gravidade ela é tão comum, está presente em tantos cantos do universo, que a gente chama aquilo de uma lei. Tá? Essa realidade, essa tendência está tão presente que a gente chama de uma lei. A mesma coisa tem em relação ao consumidor, ao comprador e como ele lida com preços. Na medida que o preço sobe, as pessoas tendem a comprar menos. Ou porque acham que está caro demais, ou porque não tem dinheiro para pagar. E o contrário acontece. Na medida que o preço cai, ou pessoas que não podiam comprar passam a querer comprar, ou então pessoas que já compravam, mas agora consideram aquilo uma pechincha, vão lá e compram mais. Tá? Então, preço caindo, maiores quantidades tendem a ser compradas. Preço subindo, menores quantidades a serem compradas. Para mostrar como que esse negócio é eclético, como que esse negócio se aplica a praticamente tudo, eu vou colocar aqui um mercado muito exótico para vocês, tá? Vou colocar um mercado que é ingressos para um jogo de futebol entre o meu time, o América Mineiro, e um time desconhecido lá do interior de Minas. Poxa, se essa lei funcionar até para jogo do América Mineiro, então é porque provavelmente ela funciona para tudo. Então a história funciona mais ou menos assim, tá, gente? Imagine lá que o preço, olha aqui, a gente tem um diagrama aqui, em que nesse eixo aqui a gente está falando de preços. Conforme fique mais alto no diagrama, a gente está falando de preços mais altos. No outro eixo aqui, ó, no horizontal, nós estamos falando de quantidades. Na hora que vai movendo para a direita, a gente está falando de quantidades cada vez maiores. Então vamos começar com esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho da curva de demanda. Primeiro que eu desenhei a curva de demanda deitadinha assim. Vamos tentar entender o que é isso. Eu estou dizendo que existe um ponto nessa curva de demanda aqui, falando assim, se o preço do ingresso para assistir o Jogo da América for R$ 10, vai aparecer 40 testemunhas lá no Estádio Independência. O América é reconhecidamente por ter uma das menores torcidas do Brasil. É uma perda de dinheiro para a CBF. Quando o time vai para a Série A, igual está indo agora, a CBF se lasca, porque vai muito pouca gente para o estádio. Mas então tá lá, ó, R$ 10, aparece 40 testemunhas para assistir aquele negócio. Agora vamos supor que o dirigente do América, o gênio lá do diretor do América, fala assim, tive uma ideia, vamos reduzir o preço para R$ 6, fazer uma promoção. Ó, quando colocou o preço em R$ 6, a gente sai aqui desse eixo de preço, vai até a curva de demanda, que é essa linha inteira aqui, e pumba, encontrou aqui 50 unidades. Quer dizer, reduziu o preço de 10 para 6, a quantidade de pessoas que foi para o estádio subiu de 40 para 50. Antes da gente prosseguir, deixa eu só perguntar para vocês assim, foi uma boa ideia desse diretor do América
Reduziu o preço de 10 a 6. Deu certo isso. O que vocês acham? Não, Por que não deu certo? o público dele era muito pequeno e a redução de preço não influenciou no aumento de público. Olha só. Tá muito boa a resposta, mas olha só. Antes ele tinha R$ 10 e 40 ingressos vendidos, dava R$ 400. Agora ele baixou o ingresso para 6 e vendeu 50 unidades, então caiu para R$ 300. O total de vendas desses ingressos gerou menos dinheiro. Então, da maneira que funciona esse público aí, esse cliente, reduzir o preço não adianta muito. Você não consegue estimular as pessoas a comprarem tanto mais. Você não consegue fazer um torcedor do Atlético Mineiro, um torcedor do Cruzeiro, vir assistir um jogo. É igual você não consegue reduzir o ingresso do jogo do Náutico, você não vai trazer torcedor do Sport para assistir o jogo do Náutico. Né? Então, de alguma forma... Não vai trazer nem torcedor do Náutico para assistir. Fala isso não, rapaz. Senão nós vamos começar uma polêmica aqui enorme. Mas olha só, gente, aquilo que a gente está chamando de curva de demanda, na verdade é uma sequência de pontinhos. Cada pontinho desses aqui nessa linha é uma relação entre se o preço for aqui, qual que vai ser a quantidade lá embaixo. Então, o que a gente chama de curva de demanda ou a demanda, na verdade é um número muito grande de pontos envolvendo determinados preços e a correspondente quantidade que o cliente está disposto a comprar em cada caso. Então, isso que a gente chama aqui de curva de demanda é, na verdade, uma medida da disposição do consumidor a comprar, conforme o preço mude. Tá? Então, é isso que a gente chama de demanda, é essa sensibilidade geral do cliente a preço. Se o preço for mais alto, compro menos. Se o preço for muito mais alto, ainda compro nada. Se o preço for descendo. Então, a demanda não é uma quantidade. A demanda, não, a demanda foi 50. Quando a gente fala isso na vida real, aí, na rádio, na televisão, a demanda foi 2.000. Foi 2.000 unidades vendidas. A gente está falando uma bobagem tecnicamente, tá? Porque a demanda, na verdade, é toda aquela conjunto de possibilidades associando preços a quantidades, tá? Então, quando a gente falar sobre a demanda, a gente vai tender a fazer esse desenho da curva deitada para a esquerda. Por que a curva está deitada para a esquerda mesmo? Ora, porque quando o preço sobe, a quantidade cai. Se eu passar daqui, ó, do ponto A para o ponto B aqui em cima, o que está acontecendo? Está dizendo que eu saí do preço A, que está aqui embaixo, e fui para o preço B, que está lá em cima. Ó. Então, se eu subir o preço, né, migrando do ponto A para o ponto B, se eu subir o preço de PA para PB, o que acontece com quantidade? QA está aqui e QB está aqui. Tá, então o que faz essa curva ser inclinada para a esquerda é aquilo que nós chamamos de lei da demanda. Ou seja, na maioria das situações normais, mantido as situações normais de temperatura e pressão, se o preço sobe, a gente tende a comprar menos. Se o preço cai, a gente tende a comprar mais. Tem exceção para a lei de demanda? Claro que tem. Vamos pegar logo uma exceção que é fácil de todo mundo entender. Imagine aquele povo que compra carro e que compra, não é esses carros que custam 70, 80 mil reais, não. Imagine daquelas pessoas que compram o carro por 600 mil reais. Né? Compra essas Land Rover, tudo importado, versão não sei das quantas, hiper, ou compra uma Ferrari, ou compra esses Lamborghini, esses carros importados muito famosos, coisa de artista de cinema. Pronto.
Os caras compram esses automóveis, muitas vezes é para se mostrar, né? Todo mundo sabe, é para falar, ó, isso aqui é o status, eu sou importante, eu sou mais rico, eu sou mais poderoso do que os outros e tal. Em alguns casos, quando o preço de um produto desse sobe, o cara pode estar disposto a pagar mais, a comprar mais. Quer dizer, então existem exceções para a lei de demanda. Mas e quanto ao ovo? O ovo é do jeito que eu te falei aqui. O preço sobe, a quantidade cai. E quanto à carne? A carne é mais ou menos desse jeito aqui. E quanto ao arroz? É assim. E quanto à roupa? É assim. Sapato, celular, computador. A grande maioria dos bens e serviços que a gente negocia, eles têm esse comportamento. Preço subindo, quantidade caindo. Tá? Então, esse é o padrão que a gente observa mais comumente, e daí a gente chamar esse negócio de lei da demanda. Deixa eu passar para o professor Kerli fazer alguns comentários aqui. Doutor Kerli, comenta um pouquinho essa explicação, enquanto eu vou dar um pulinho aqui do lado para ver o pessoal da obra no meu telhado. Por favor, a lei da demanda. Tá fechado o microfone, Kerli, não abriu não. Acho que o Luiz está fazendo um resumo muito bem feito de uma parte do mercado, de uma metade do mercado, que é a demanda. Quer dizer, acontece mil fenômenos, milhões, infinitos fenômenos, que a gente está tentando reduzir nesse gráfico que a gente está chamando de curva de demanda. E que muitas vezes a gente chama a demanda, esquece de falar curvas e a gente fala a demanda, a demanda, a demanda. E muitas vezes comete esse engano de dizer que a demanda foi 10. Nunca a demanda foi ser 10. A quantidade demandada é que pode ser 10. A quantidade demandada é que pode ser 50. Então, a demanda, na verdade, a gente está falando de um fenômeno complexo, extremamente complexo, e a gente está falando na curva de demanda como se fosse um resumo disso aí em termos simples de quantidade e preço. Então, eu acho que a gente deve olhar para a curva de demanda como um resumo, um hiper-resumo de uma atividade social muito complexa que é a demanda. Então, a demanda é uma coisa, a curva de demanda é uma representação, uma sumaríssima representação dessa atividade social chamada demanda, que é como todos nós nos comportamos para adquirir os bens e serviços que consideramos necessários, isso é a demanda, e a curva de demanda é uma espécie de simplificação de tudo isso, ou numa relação com o preço. Como é que relaciona-se a quantidade que eu desejo comprar com os preços? Isso, claro, muitas e muitas coisas, e a gente vai ver durante o curso, e hoje mesmo vai ver algumas coisas, que nossas ações, nossos desejos, nossas atitudes, nossas crenças, nossas necessidades movimentam a demanda e, consequentemente, movimentam a quantidade, a curva de demanda e, consequentemente, chegam na quantidade demandada. Pronto, Luiz. Excelente. Essa é a exata linha que eu queria seguir, Kerli. Então, o que acontece? Dadas as condições normais de temperatura e pressão, a gente está vendo aqui num mercado qualquer essa tendência geral de preços e quantidades. Toda ela representada nesse monte de possibilidades aqui, tá? Depois a gente vai dizer como que o mercado determina qual desses pontinhos que é o escolhido. Mas vocês já estão deduzindo, né, que vai vir a oferta e a demanda e vão se encontrar. Mas tudo bem. Então, tem um monte de pontos possíveis, combinações de preços e quantidades, tá? Agora, vamos parar por um minuto e pensar assim, o que acontece se nesse país aqui, nessa região, você tem um aumento da renda, mais gente empregada, mais gente com dinheiro, mais gente, enfim, crescendo, negócios prosperando, muita gente mudando para essa região. É possível que para aquele mesmo preço de R$ 10 agora, a gente tenha não 40, mas talvez 48 pessoas. Tem um salto aqui. É possível que a a R$ 6 agora, a gente tenha não 50 pessoas
mas talvez 60, 58, não sei. Então, existem alguns fatores que podem transformar toda a disposição a comprar para cada preço. Então, a gente chama esses fatores de fatores deslocadores da curva de demanda. O primeiro que eu já dei o exemplo aqui, que vai fazer deslocar toda essa curva para a direita, é o caso de crescer o tamanho da população. Se muda muita gente para um país ou para uma região, para cada preço vai ter mais pessoas querendo comprar aquele produto. Entra mais gente com dinheiro, com recurso, com vontade, com necessidades, vai comprar mais. Mas o segundo exemplo que eu também já perpassei aqui nessa fala é quando tem um aumento na renda. Se a economia do país recupera e de repente está todo mundo voltando a fazer negócios, a contratar e tudo mais, o que vai acontecer com a demanda? Esse conjunto de pontinhos de preços e quantidades, a demanda por restaurante. Tem um monte de gente com saudade de ir no restaurante. Às vezes a gente pede lá um sushi, pede um sanduíche na nossa casa, uma pizza, mas tem muita saudade de ir para um restaurante, chegar lá, escolher diferentes comidas, ir para um rodízio, uma coisa assim. Então, se a renda aumenta, é outro fator desse que vai deslocar a curva de demanda. Vai fazer crescer toda essa relação preço e quantidade. Uma outra coisa que pode mudar, fazer também crescer, é a mudança na preferência das pessoas. Então, eu estou lá falando do time do América. E o América, embora seja um time pequeno, vem conseguindo aí ganhar de time grande, ganhou de Corinthians, ganhou de Internacional. Vai que tem uma pessoa que tem uma simpatia pelo América, mas nunca gostou muito de futebol, ele fala assim, pronto, agora esse ano eu vou assistir o jogo do América e tal. Então, mudanças nas preferências do consumidor também vai tender a deslocar essa curva para a direita, expandir. A gente chama esses deslocamentos da curva para a direita de expansão da demanda. Por que a gente chama de expansão da demanda? Gente, quem consegue deduzir? Por que deslocamento para a direita a gente chama de expansão da demanda? Quem que abre o microfone aí e deduz comigo? Por que para a direita é expansão? Por que não é para a esquerda que é expansão? Deixa eu ver se no chat alguém responde. Alô, alô? Tem alguém ouvindo aí? Deixa eu ver aqui, chat. Porque é um aumento de quantidade. Beleza, Letícia, exatamente. Quando a gente está falando de direita aqui, a gente está falando de quantidades cada vez maiores. Por isso que o deslocamento da curva de demanda é associado a quantidades maiores. Para todos os preços possíveis, agora tem mais gente querendo comprar, ou então aquelas mesmas pessoas estão querendo comprar maiores quantidades. Gente, então, quando esse tipo de coisa acontece, significa que outras coisas mudaram. O diagrama, essa curvinha, ela só relaciona preço e quantidade. Para essa curvinha deslocar, significa que alguma outra coisa mudou, tá? E é isso que nós vamos ver aqui no nosso próximo, nossa continuidade aqui nos slides. Nós vamos ver as circunstâncias que fazem essa curva de demanda se deslocar, os chamados deslocadores da curva de demanda, tá? Então vamos aqui um conjunto de situações. Primeiro, o que aconteceria com a demanda por automóveis se, sob o impacto da forte queda no poder de compra dos salários nos últimos anos, os recifenses se sentissem mais pobres, ou seja, com um nível geral de renda mais baixo? Ora, antes você tinha um conjunto grande de pessoas dispostas a comprar um carro a 45 mil reais. Hoje, com tanta gente perdendo emprego, pode ser que você não tenha o mesmo número de pessoas podendo ou querendo comprar aquele bem a
a 45 mil reais. Você vai falar assim, não, agora quantidades menores para aquela mesma quantidade, para aquela mesma preço. Então, eu vou desenhar de novo aqui, ó. Se bem que está no azul, não está dando para ver muito direito, não. Vou fazer aqui mesmo. Tá, então aqui, mais uma vez, nesse eixo de cima, a gente sempre coloca preço. Lembra bem dessa regrinha, tá, gente? No eixo vertical, a gente coloca preço. No eixo horizontal, a gente coloca quantidade. Aí eu vou desenhar aqui a linha, tá? O que aconteceu aqui? Houve uma queda no poder de compra dos salários. As pessoas estão se sentindo mais pobres, com um nível de renda mais baixo. Se antes um carro custando 45 mil tinha aqui, digamos, 300 pessoas por dia querendo comprar aquele carro, agora o carro custando os mesmos 45 mil, vai ter uma quantidade menor. Então, quando a renda dessa população cai, o que a gente vê é um deslocamento da curva na direção contrária ao que a gente estava falando. Se quando sobe a renda, desloca para a direita, quando cai a renda, essa curva desloca para a esquerda. Faz sentido, pessoal? É como se falasse assim, bom, para os mesmos perfis de preço, agora tem menos gente podendo comprar. Não se trata nem não ter vontade, é não ter capacidade mesmo, não ter a quantidade de dinheiro necessário. O segundo caso aqui, o que aconteceria ainda com a demanda por automóveis se a partir de uma grande melhoria na mobilidade urbana, os custos do transporte coletivo para a população caíssem bastante? Então imagine assim que você tivesse metrô cortando a cidade para todo lado. Você pode entrar num metrô em Casa Forte e descer em Boa Viagem. Você pode entrar num metrô em Camaragibe e chegar até Paulista. Você pode entrar... Imagine, tá? Um sonho. Daqui a 700 anos, a região metropolitana de Recife, toda cortada por metrô e o metrô bem baratinho. Para que a pessoa vai comprar carro? Se ela pode se deslocar. Ah, bom, então o que acontece se o preço de um bem substituto, algo que a gente pode fazer no lugar de ter carro, ficar bem baratinho e agradável, a gente vai comprar mais daquele outro. Então, na medida que o transporte coletivo fica melhor, a demanda por automóvel também tende a cair. Menos pessoas vão comprar automóvel. Tem pessoas que moram na cidade de Paris, que moram na França, moram nos Estados Unidos, em Nova York, que nunca cogitaram na vida comprar um carro. Nunca. Nunca pensaram em comprar um carro. Não, se eu precisar fazer uma viagem, eu vou lá, alugo e uso só para aquela viagem. Por que eu vou manter um carro a vida inteira? Não tem nem lugar para estacionar. Então, um preço e uma relação com um bem que é substituto também pode deslocar a nossa demanda por certo produto ou serviço, tá? Nesse caso, mais uma vez, um deslocamento para a esquerda, quantidades menores de pessoas comprando automóveis. Agora, pausa, dá um passo atrás aqui, tá, gente? Esse meu exemplo parece ser o contrário do que acontece em Recife, né? Cada vez mais, qualquer pessoa que tem uma chance de comprar um carro tá louco para comprar, porque o nosso transporte coletivo parece que é cada vez pior. Cada vez mais gente enlatada ali num ônibus, indo do Barro para Macaxeira, aquela história toda. Então, a gente está no oposto desse exemplo. A maioria das vezes, o nosso transporte coletivo vai ficando pior, mais caro, e às vezes nem é caro em termos de preço, não, né, Kelly? É caro em termos de custo da pessoa ficar desconfortável, da pessoa ficar num calor, da pessoa eventualmente até correr mais risco de pegar uma doença, uma pandemia como essa. Então, o custo daquilo é cada vez maior. Daí, qualquer pessoa que tem uma chance de comprar um carro vai tentar fazê-lo, né? Então, nosso sentido vai na direção oposta. E adivinha o que acontece? Quanto mais pessoas compram o carro, o que acontece? O trânsito fica mais cheio e todo mundo sofre. Todo mundo acaba tendo
essa vida difícil que é se deslocar entre 6 da manhã e 9 da manhã, é o inferno, e se deslocar de 4:30 da tarde até as 8 da noite também é outro inferno. Na hora que a gente vai para o trabalho, na hora que a gente volta para o trabalho, a gente sofre a consequência desse super congestionamento que tem na cidade de Recife, tá? Tá, mas então vamos voltar ao foco aqui. Nós estamos falando de coisas que deslocam para a direita ou para a esquerda, toda a disposição a comprar. Aquele conjunto de preços e quantidades. Então nós estamos falando assim, vamos mexer nas condições externas. Tem lá uma tendência de preço e quantidade. Vamos mexer com outros fatores para ver como que essa relação se altera, tá? É muito importante lembrar que o que a gente está falando aqui é dos deslocadores da curva de demanda, certo? Tudo bem. Vamos para o terceiro fator aqui. O terceiro fator está dizendo assim, o que aconteceria com a demanda por automóveis se, pensando na sustentabilidade, o Estado de Pernambuco elevasse o valor do IPVA para veículos de passeio e criasse centenas de pontos de pedágio nas vias de nossas cidades, encarecendo o transporte particular? Ora, perceba, o IPVA é uma coisa que você que tem um automóvel tem que comprar. O pedágio, dependendo da região onde você mora, se você tem um automóvel, você tem que pagar, você precisa ir para aquela outra região da cidade. Tal. Então acaba que essas coisas são complementares. Comprou carro, você está comprando também todo ano pagar IPVA. É um bem complementar, não é tão bem assim, né? Mas é um acordo complementar. Se você, para comprar uma coisa, tem que comprar outra, e uma delas fica mais caro, é como se o pacote todo tivesse ficado mais caro. Então, na medida que tem, e isso ocorre, tá, gente? Tem cidades mundo afora que encarecem a tributação do transporte particular para evitar justamente que as pessoas comprem carro. É claro que tem que ter uma boa alternativa nesses casos, né? Mas então, vamos lá. Se eu tenho aqui a demanda por automóveis, né? Veículos de transporte particular, sempre aqui no eixo de cima a gente coloca preço e aqui embaixo a gente coloca quantidade. Eu vou até recomendar que vocês façam um desenho aí na frente de vocês. Peguem uma caneta, um lápis, desenhe isso, tá, gente? Desenhe essa curvinha aqui, ó, letra D nela, curva de demanda, deitadinha para a esquerda assim. Pratiquem isso porque ajuda a memorizar. Se essa é a demanda por automóvel particular, e agora, para ter um automóvel particular, eu tenho que pagar um IPVA, vamos dizer assim, por ano eu tenho que pagar R$3.000 de IPVA. Ah, danou-se, meu carro eu paguei R$30.000, eu vou pagar 3.000 de IPVA por ano, é 10% do valor do carro? É, imagine assim, tá? O governo bote mesmo para lascar, fala, quer ter carro, então vai ter que pagar muito imposto. Se isso acontecer, o pacote carro mais imposto ficou caro, a gente vai tender a comprar menos carro. Então, a tendência é que essa curva de demanda desloque-se para a esquerda. Para diferentes preços, as quantidades que estão sendo buscadas no mercado estão cada vez menores, tá? Então, mais uma vez, uma contração, uma redução da demanda como um todo. Tá certo? Vamos para o exemplo 4. O que aconteceria se os mesmos gestores do estado de Pernambuco anunciassem apenas a elevação do IPVA para veículos novos, mas avisando que ela só entraria em vigor daqui a 2 anos? Então a turma reclamou muito da minha ideia de subir o IPVA, queriam fazer o impeachment do governador. Aí ele falou, não, gente, calma, ó, não é assim não. É só para carro novo, né? Quero tirar dinheiro dos ricos. É só para carro novo. E para ninguém ficar aperreado, eu só vou começar a cobrar daqui a 2 anos. Olha, se eu digo para você que daqui a 2 anos, para comprar o carro, você vai ter que pagar um IPVA muito maior, pode ser que muita gente fale assim, opa, então é melhor eu comprar logo. Né? Se tem um imposto envolvido naquela transação, assim, não, então é melhor comprar agora. Então, de alguma forma, eu vejo que na medida que a gente tem uma expectativa
de mudança no preço lá na frente, a gente pode comprar mais agora, a gente pode tentar escapar daquela mudança de preço. Então, isso é uma razão porque muitas vezes até quando alguém diz que o preço de uma ação vai subir, eu estou achando que o preço da Petrobras vai subir. O que acontece? Um monte de gente vai lá e começa a comprar a Petrobras. Na hora que tem um monte de gente querendo comprar, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando tiver a outra curva, a curva de oferta, a gente vai ver que também tende a fato acontecer. Se todo mundo acreditar que um preço vai subir, a gente acaba que muitas vezes isso acontece. Fala um pouquinho aqui dos deslocadores da curva de demanda, por favor, Kelly. Eu volto em 3 minutinhos. Seu microfone está fechado ainda. Vamos imaginar uma situação bem simples na nossa pandemia. Suponha açaí que é uma coisa que eu gosto muito, que eu consumo sempre. Imagine que amanhã aparece, hoje à noite aparece no Jornal Nacional a notícia de que uma pesquisa importante mostra que o açaí é um excelente elemento para dificultar a propagação do vírus da Covid-19. O que é que você acha que vai acontecer? Agora, as pessoas que a um preço de açaí agora de 10 compravam 5 doses por mês, 5 potezinhos por mês, bom, estão dispostos a comprar mais, né? Então, todos estão dispostos a comprar mais ao mesmo preço. Então, claro que não vai ter açaí para todo mundo. E o que vai acontecer é que vai haver, de fato, um deslocamento. Dizer, o preço agora de 10 eu vou querer mais. Alguém vai chegar até um ponto que alguém que dizia que 20, que não comprava nenhum, não, mas agora eu vou comprar porque eu sei que isso aí é uma coisa que dificulta a propagação da Covid. Então, se você tiver hoje essa notícia, né, no Jornal Nacional dizendo que o açaí é um bom elemento para dificultar a propagação do vírus, você pode ficar certo que você vai ter um deslocamento da curva de demanda por açaí. Então, o mercado de açaí vai ser alterado. Por quê? O mercado de açaí vai ser alterado porque a curva de demanda do açaí vai se deslocar para a direita. Mas Luiz está focando somente na direita, mas isso pode facilmente deslocar para a esquerda e, em vez de uma expansão, termos uma retração. Suponha, como você supôs no primeiro exemplo, que hoje à noite no Jornal Nacional diga que o açaí é um elemento que favorece a difusão do vírus. O que é que você acha que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que as pessoas que estavam dispostas a comprar a um preço 10, comprar 5 potes, vai dizer, não, peraí, açaí faz 9, vou comprar no máximo 1, comer 1, 2, tal. Dependendo de quão convincente e importante seja a pesquisa, esse deslocamento para a esquerda é maior ou menor, deslocamento dessa curva. Entendeu? Quer dizer, então, é importante considerar que o deslocamento não é somente de expansão, você pode ter um deslocamento de expansão e um deslocamento também de retração. Outro elemento que pode provocar esse deslocamento, por exemplo, marketing e propaganda são casos clássicos de poder sobre deslocamento dessas curvas de demanda, afetar profundamente uma curva de demanda. Uma grande campanha de marketing bem sucedida, ela acaba por afetar o mercado no sentido de expansão, né? Então, isso são fatores que deslocam. Mas também tem fatores demográficos, né? Às vezes, os consumidores de um determinado bem vão ficando velhos ou mesmo morrem, e essa demanda vai ficando cada vez mais restrita. Eu mesmo não sei o que é que vai acontecer, por exemplo, um pouco mais na frente. Estou dando o exemplo do açaí, que seria hoje o Jornal Nacional dizer que o açaí fazia bem para resistir ao Covid, a coisa deslocaria para a direita. Se dissesse uma pesquisa que o açaí facilitaria
a expansão do Covid, você teria uma retração na demanda, um deslocamento para a esquerda, mas eu posso pensar também no longo prazo. Quer dizer, as pessoas que gostam de livro, como eu, estão velhas e vão, daqui a pouco tempo, não estar mais aqui para fazer esse tipo de demanda. Então, um bom estudo, por exemplo, é imaginar mais ou menos um prazo mais longo. O que vai acontecer com essa curva de demanda por livros? Né? O que vai acontecer com a demanda por livros, por exemplo, no longo prazo? Tem várias tentativas de tentar ver o que vai acontecer. Mas na última vez que eu tive com o Luiz Maia, depois de um ano, diga-se de passagem, um ano e um mês, que não nos encontrávamos pessoalmente, apesar de dar curso juntos o tempo todo, mais um ano e pouco sem nos ver, nos encontramos e a mulher dele me convenceu a comprar que é fã de livros físicos, como eu e como minha mulher também é fã de livros físicos, mas ela está me convencendo a comprar um Kindle para eu fazer um leitor. E ainda não comprei, nem sei Kindle. por um Kindle. Kindle. É porque Um do jeito que você Kindle. falou, estava aparecendo uma outra coisa. Você falou Kinder. Kindergarten Não, Kinder é Kinder Ovo, é um negócio de criança. de criança. Ou então se for Tinder, aí é outra coisa ainda. Ah, completamente. E Kinder também pode ser criança em alemão, né? É, E nos pois Estados é. Unidos chama Kindergarten, né? Pois é. Jardim de infância, Kinder também. É. É, Kindle. tam- hã? Kindle. O que minha esposa te convenceu a comprar foi o Kindle. Um Kindle, pô. Então, ela tá me convencendo a comprar e eu vou comprar. Não sei nem porque eu comprei, acho que andei fazendo outras coisas, mas já tomei a decisão que vou comprar. Então, quer dizer, essa curva de demanda por livro, a gente não sabe o que vai acontecer com ela no longo prazo. A gente não sabe quais são os fatores que vão afetar positivamente ou negativamente, mas com certeza o tempo é um grande deslocador de curvas. Tempo, porque os hábitos vão mudando, as preferências vão mudando no tempo, e com isso vai se refletindo na curva de demanda. Muito bom, Kelly. Aqui, você sabe que existe uma tendência de consumo fortíssima que os nossos alunos de ciência de consumo já devem estar antenados para ela, chamada economia prateada. Você já ouviu falar disso? Sim, Pois é. O que acontece? economia dos velhos. É que a população mundial está vivendo mais. Quer dizer, pelo menos até chegar essa Covid aí. Mas antes dessa Covid, a tendência era muito forte em todos os lugares do planeta, um conjunto muito grande de pessoas que estavam vivendo, antes viviam até 60, 70 anos, estavam vivendo a 80, 90, 100 anos. E aí, essas pessoas vivendo mais, elas vão demandar um conjunto muito grande de serviços, de produtos e serviços particulares deles, que são típico daquele público. Então, tem muita gente que começou a investir em empresas que vão atender essa demanda crescente, né? Então, uma das partes importantes da economia e que tem muita proximidade com a ciência do consumo é de identificar as tendências de consumo, né? As tendências de comprar mais disso ou daquilo. Então, pensa bem, hoje em dia, se eu perguntar para vocês assim, ó, escreva num papel aí um produto que você gostaria de comprar amanhã, se eu te desse R$ 2.000. Então, tá aqui, ó, te dou R$ 2.000. Escreva no papel qual o produto. Eu aposto que se a gente começar a abrir esses papelzinhos, a gente vai ver que mais da metade deles, talvez até 80% deles, vão ser produtos eletrônicos. Né? Ah, não, eu queria comprar uma TV 4K. Ah, eu queria comprar um celular melhor. Ah, eu queria comprar um Xbox, um jogo. Eu queria comprar uma coisa. Então, a tendência também vai deslocar essas demandas e a gente, dentro de ciências do consumo, a gente fica observando muito cuidadosamente essas tendências, tá? Tá, mas vamos lá. Nas páginas acima ali, eu usei um monte de expressões, substituto, complementar e tal, que eu gostaria de parar e explicar com mais detalhe, tá? Então, o que que a gente chama de bem ou serviço substituto? Bem ou serviço substituto são produtos que a gente nunca compra junto, tá? Então, imagine que eu chego lá no restaurante e fale assim, garçom, por favor, me traga uma garrafa de cerveja e deixa eu dar uma olhada na sua carta de vinhos. Aí o cara fala assim, bom, tudo bem, você está esperando quantas pessoas? Eu falo, não, é só eu mesmo. Eu vou tomar cerveja e depois vou tomar vinho. O garçom já acha aquilo estranho, né?
Aí ele vem, traz uma garrafa de vinho, você vai falar assim, pronto, agora eu quero uma dose de uísque. Pronto, o garçom vai ficar de olho em você, vai falar assim, esse cara vai fugir daqui, é doido. Não é comum a pessoa consumir cerveja, vinho, uísque na mesma noite. Apesar de que tem gente que tem uma resistência a álcool que parece imbatível, e a pessoa aguenta, mas são produtos que você escolhe um ou outro geralmente, né? Principalmente, você pode até gostar dos dois, você não vai consumir junto, né? Cerveja com vinho, com vodka, com uísque, são substitutos, tá? Então, o consumidor racional, em geral, escolhe um ou outro, na grande maioria dos casos. Aqui e ali pode ter exceções. Se existem os produtos substitutos, existem também os complementares. Complementares é o oposto. Você sempre quer consumir junto. Então, para algumas pessoas, arroz sem feijão ou feijão sem arroz não tem graça. Para algumas pessoas, pão sem mortadela, pão sem manteiga, não é a mesma coisa. Pão, para mim, tem que ter manteiga. Não, mas tem gente que põe mel, tem gente que põe geleia. Não, para mim é pão e manteiga. A combinação é café com leite. Eu sempre consumo aquilo junto. Então, nós economistas vamos sempre estar atentos ao impacto de preço, de quantidade, de alguma coisa que acontece no mercado de um produto substituto, e como que aquilo rebate no nosso mercado, no mercado que a gente está estudando, tá? Ou, no caso também, um produto complementar, que foi os exemplos que a gente deu aí em cima, né? Tá, existem duas categorias de bens também que nós economistas gostamos muito de chamar a atenção, tá? É o que a gente chama de bens normais ou bens inferiores. Você fala assim, peraí, normais? O que é normal? O que é um bem normal? Todo bem é um bem normal? Então, na verdade, o consumo, ele inclui todo tipo de gosto, né? A gente pode estar... tem gente que gosta de comer carne de tartaruga. Tem gente que gosta de comer carne de jacaré. Tem gente que gosta de comer carne de cavalo. Então, não estou falando desse tipo de normalidade, aquilo que é mais comum. Estou falando de algo muito específico. É assim, a gente chama de bens e serviços normais, aqueles que as pessoas tendem a comprar mais se tiverem mais dinheiro. Se a renda subir, a maior parte dos produtos a gente fala assim, eu queria ter um pouco mais. A maioria de nós vive com um orçamento, né? A gente tem lá uma conta de quanto a gente pode pagar por mês, a gente tem uma renda e tem que decidir ali o que é a prioridade. Então é natural que a gente pense assim, se minha renda dobrasse de uma hora para outra, eu fosse promovido no meu emprego, ou eu consegui um emprego depois de muito tempo procurando, é bem provável que a maioria dos bens que eu gosto, eu vou passar a comprar em maior quantidade. Isso serve para peças de vestuário, serve para comida, refeição em restaurante, serve para eletrônicos, serve para viagens, para a grande maioria dos bens. Então a gente chama esses bens de normais, porque eles são mais comuns, né? As exceções, aquilo que não são bens normais, uma das principais exceções é aquilo que nós chamamos de bens inferiores. É aqueles que quando a gente está mais rico, a gente fala, graças a Deus, não vou precisar mais comprar essa porcaria. Então, bens inferiores, uma maneira de lembrar, sabe como que é bom de lembrar bens inferiores, Kelly? É colocar o adjetivo vagabundo em seguida. Então, cerveja vagabunda, celular vagabundo, roupa vagabunda, tudo isso, se você ficar rico, você vai comprar menos. Então, muitas vezes, bens inferiores tem a ver com um desejo de comprar produtos de maior qualidade, tá? Mas não necessariamente, pode ser que Isso você... acontece muito na alimentação, Luiz. Justamente. Pode falar. Acontece muito na alimentação. Todos nós já trabalhamos um pouco nisso. Você vê que eu já trabalhei em orçamentos familiares e você vê claramente aqui no Nordeste, por exemplo, quando a renda cresce, o consumo de farinha cai. Então, farinha é tipicamente um bem inferior. Quando a renda começa a crescer, o consumo cai. Tem alguns, digamos, carne de segunda, carne de terceira, são casos típicos de bem inferior.
Quando você começa a crescer a renda, começa a cair a demanda por carne de segunda, carne de terceira, porque o cara desloca essa demanda para carnes que são bem superiores, né? É muito, dentro de alimento tem uma quantidade enorme de bens inferiores, nesse sentido, que a renda aumenta e aí você muda sua demanda daquele bem para outro. Peixes também, isso é muito comum, tem peixes baratos, de chamado, e bens caros. Então, quando a renda cresce, você vê dentro do grupo das famílias, aí você vai observando as famílias de renda maiores e o consumo, por exemplo, até de caranguejo cai. Você, quando a renda sobe, a demanda cai. Tem uns tipos de peixe muito baratos e tudo que também ainda cai. Mas, por outro lado, consumo de bacalhau, consumo de peixe de primeira, tudo isso à medida que a renda, que são bem normais, que são a grande maioria, à medida que a renda cresce, o consumo está. Agora, o que é mais triste no Brasil é que eu vi uns dados dessa época que o Brasil teve a renda muito crescente, a demanda per capita de feijão caiu muito pouco, mas caiu, indicando um pouco como se feijão fosse um bem inferior. Quer dizer, talvez não que se deixe de comer feijão, mas talvez a proporção de feijão na alimentação caia. Arroz também eu vi a mesma coisa. Agora, para minha surpresa, o que ficou bem superior, para a grande surpresa minha, é macarrão. Quer dizer, quando a renda vai crescendo, estou falando especialmente nas famílias de renda mais baixa, há uma troca de arroz por macarrão, por esse macarrão que cozinha rapidamente, principalmente, quando me lembro o nome dele, esse japonês aí, tem essas trocas e tal. Então, é muito comum nos alimentos a presença de bens inferiores. E à medida que a renda vai crescendo, as pessoas vão trocando os alimentos de qualidade que eles consideram de qualidade inferior por bens que eles consideram de qualidade superior. Agora, você quer matar um mineiro, é você falar que feijão é bem inferior. E outra, quer ver que a gente dói no coração de um mineiro como eu, é dizer ainda que carne de porco também. Carne de porco as pessoas procuram quando tá com a grana mais apertada, porque é uma carne um pouco mais barata também. Então, Frango, carne de porco são, à medida que a renda cresce, vai se concentrando mais em carne bovina, e dentro das carnes bovinas, nos cortes mais caros, e por aí vai. pois é. Então, é para matar o mineiro mesmo, porque feijão e porco, por nós lá em Minas, tendo essas duas coisas, a gente estava bem. O arrozinho ajuda também para completar, mas feijão e carne de porco a gente já estava bem. Tá, então, gente, é importante lembrar isso, tá? A gente chama de normais, não é dizendo sobre o gosto de alguém, se é normal, se a pessoa é normal, não é nada disso, não. A gente chama de bens normais só essa tendência que é assim. Tem mais renda? Tende a comprar mais. Se a renda aumentou e a demanda deslocou para a direita, eu sei que aquele produto é um bem normal. Se a renda aumentou e as pessoas passaram a comprar menos, a demanda deslocou para a esquerda, aí eu sei que aquilo ali é um bem inferior. A pessoa falou, ufa, graças a Deus, estou livre. Vou poder comprar uma outra coisa que é o que eu realmente gosto, tá? É nesse sentido que é o inferior, tá? Tá, vamos consolidar um pouquinho aqui de tudo que a gente falou até aqui. Os fatores que impactam a demanda. Então tá aqui uma listinha na frente de vocês aí, ó. Renda, preço do bem substituto, preço de um bem complementar, preços futuros esperados do bem, mudança nas preferências, o número de compradores. Agora vem uma piada de economista, tá? Essas letrinhas que vocês estão vendo aqui, toda embaixo aqui, essa aqui é a maneira que o economista escolhe para simplificar as coisas. Quando a gente quer simplificar, a gente escolhe esse monte de letrinha, coloca símbolo e usa notação matemática. Eu sei que para alguns de vocês isso parece um pesadelo, tá? Então já vou avisar logo que ninguém precisa memorizar essa notação matemática, não. Mas eu vou ler junto com vocês o que está escrito aqui nessa notação matemática. O que está dizendo aqui? A quantidade demandada, que está escrito aqui como QD, deixa eu até aumentar um pouco o tamanho da tela aqui.
A quantidade demandada, que está descrita aqui como QD, é uma função de, então tem essa letra F, em outras palavras, depende do quê? Bom, em primeiro lugar, do próprio preço, né? Se o preço sobe, a quantidade demandada cai, é isso que a gente chama de demanda. Ah, se a relação é inversa, eu coloquei um sinalzinho negativo aqui embaixo, tá? Tá, mas tem mais fatores, vamos lá. Se a renda expressa pela letra Y aqui, ó, se a renda sobe, a quantidade demandada, o bem sendo normal, tende a subir também. Renda subindo, quantidade demandada subindo, a relação é positiva, os dois vão para o mesmo lado. Aí eu coloquei um sinal positivo aqui. Preço do bem substituto. Se eu tenho um preço de um bem que eu comparo para ver, ou vou tomar cerveja ou vou tomar vinho. Se o vinho ficou muito caro, o que eu faço? Ah, então eu vou comprar mais cerveja. Se eu costumo comprar cerveja, o vinho ficou mais caro, eu falo assim, pronto, agora é nunca mais mesmo que eu vou tomar vinho. Tá, então, o preço do bem substituto subindo, eu compro mais do bem que eu estou tomando como referência. O quarto item aqui, preço do produto complementar. Se alguma coisa é complementar a outra, é como se fosse um pacote só. Um deles subiu de preço, o pacotão inteiro subiu de preço, eu compro menos do pacotão inteiro. Então, o preço do bem complementar subindo, eu compro menos do bem de todos os dois. O quinto fator, preços futuros. Toda vez que a gente imagina que o preço vai subir lá na frente, o que a gente tenta fazer é se antecipar. E aí a gente compra logo. Então, um boato de que os celulares vão ficar mais caros porque, enfim, a China vai reduzir a produção, tal da pandemia. Pronto, o que a turma faz? Corre comprar agora. Se você tiver a informação que o celular vai ficar mais caro daqui a um mês, as pessoas correm tentar antecipar aquele produto. As preferências, bom, aqui pode afetar positivo ou negativamente. Você liga a televisão, aparece o Michael Jordan usando um tênis. Aparece um grande atleta, Neymar, usando um tênis. Você fala, pô, não, tem que comprar aquele tênis, eu também vou comprar, é muito legal e tal. Aparece o seu professor Luiz Maia na sala, usando um sapato, você fala, nunca mais vou usar aquele sapato. Então a preferência pode ser afetada positivamente ou negativamente, tá? Então aí eu coloquei mais ou menos aqui embaixo. E por fim, o número de consumidores. Se mais pessoas estão fazendo parte daquele mercado, mais pessoas comprando aquele produto, desloca a curva de demanda para a direita. Em outras palavras, a quantidade demandada tende a ser um pouco maior, tá? Pessoal, então isso daqui que vocês estão vendo é uma espécie de uma síntese do que a gente falou até aqui na aula de hoje. Mas não se preocupem não, que de hoje até o nosso próximo encontro, nós vamos colocar aí um outro vídeo, dando mais exemplos, colocando exemplo numérico, falando de mercados específicos, dando explicações para completar tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, até aqui a gente está desenvolvendo as ideias. Ninguém precisa estar especialista de nada, não. Mais adiante nós vamos praticar essas ideias, vamos fazer vários exemplos, muitos deles juntos, antes de eu pedir para vocês fazerem coisas individualmente, tá certo? Muito bem. Então, essa é a nossa explicação inicial, né, da curva de demanda. Ora, se existe o lado da demanda, também existe o outro lado de quem está levando esses bens e serviços ao mercado. Nós, consumidores, vamos buscar, procurar esse serviço. Nós fazemos parte da curva de demanda. Mas quando a gente é empresário, quando a gente é prestador de serviço, quando a gente é o vendedor, nós fazemos parte do outro lado do mercado, que é o que a gente chama de curva de oferta. Tá? Então, quando a gente falar só a expressão oferta, muitas vezes a gente vai estar querendo dizer curva de oferta. E da mesma forma como antes, a gente está falando de um monte de pontos, combinando preços e quantidades,
de modo que a gente tem ali uma percepção de qual que é o comportamento dentro de certos mercados. Então vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama, tá? Bom, antes de ver o diagrama, vamos ler aqui. Definição. A oferta é a relação entre preços de mercados de um bem e as quantidades totais que os produtores estão dispostos a oferecer. Eita, e muda, é? Muda a quantidade? Claro que muda! Imagine lá o vendedor, quando ele sabe que tem certos produtos que geram para ele uma margem de lucro muito boa. Imagina qual produto que ele vai pôr na vitrine. Né? Que o produto que mais chama a atenção do cliente, que mais traz cliente para dentro da loja. Ele vai pôr aquele produto, né? Então, na medida que os preços, né, e a lucratividade de um vendedor ou de um ofertante tende a ser maior, ele vai querer colocar mais daqueles produtos, daqueles serviços à venda. Vai tentar ampliar a disponibilidade de modo que ele faça mais negócio com aquilo. E esse é o que a gente chama de, mais uma vez, a lei da oferta. Gente, a lei passou no Congresso Nacional? Não, não é desse tipo de lei. Nós estamos falando de lei igual a gente fala da lei da gravidade. Não depende da opinião dos nossos nobres deputados e senadores, com toda a ironia que vocês estão sentindo aí na minha frase, tá? Essa lei da oferta é uma tendência. Ela é tão regular, acontece em tantos mercados e em todo lugar do mundo, que a gente chama de lei, tá? Por isso que a gente usa esse termo. Não depende de nenhum congresso, de nenhum lugar do mundo, tá? O que essa lei diz? Ela diz que existe uma relação direta entre os preços praticados para um certo bem na atualidade, no momento, e a quantidade total que os produtores estão dispostos a oferecer daquele bem. Eu gosto muito de um exemplo para entender a lei de oferta, que é pensar em produtos agrícolas. Então imagine um sujeito que tem usa lá, né, aluga uma terra bem grande lá no Centro-Oeste. Todo ano ele tem que decidir o quanto que ele vai produzir de soja, o quanto que ele vai usar para produzir de milho. Então ele vai lá, consulta os especialistas, vê os boletins de mercado, de consultores e tal, e fala, não, a tendência é que o preço da soja suba. Se ele acha que o preço da soja vai estar maior, ele fala, então eu vou plantar 80% da minha área vai ser soja. Vou deixar só 20% com outras culturas. Se fosse o contrário, se ele tivesse a informação que o preço da soja está baixo, tem muita gente produzindo, deu uma queda aí no mercado, tá, então também não vou oferecer tanto. Aí eu vou recalibrar a minha propriedade para usar uma grande parte da terra com outras culturas e deixar uma parte menor com a produção de soja. Tá fazendo sentido, gente? Levantem as mãozinhas aí, por favor. Deixa eu ver se tem joinhas aí, só para eu saber que está todo mundo. Pronto, Letícia já deu sinal aqui. Como a gente está nesse período de virtualidades, né? Tá todo mundo na base do Zoom, do Google Meet. De tempos em tempos eu preciso saber como é que vocês estão entendendo, como que vocês estão vendo, tá? Então, obrigado aí para quem se manifestou. Eu vou continuar seguindo aqui a minha explicação. Agora, eu queria que vocês me interrompessem, hein? Estou achando vocês muito tímidos ainda, só colocando às vezes um comentário meio perdido ali no chat. Se alguma coisa não estiver fazendo sentido, levante a mão, interrompa, abra o microfone, faça um sinal de vida aí, um sinal de fumaça. Combinado? Teve sinal de fumaça aí, Kerly? Ou não? Tá todo mundo quietinho? Aí, Giovanni, obrigado, meu amigo. Tem que contar com a ajuda de vocês. André também, tá tudo bem. Beleza, beleza, tá. Então eu vou seguindo aqui, mas contando que vocês vão me interromper se a coisa começar a parecer complexa demais, tá? Tá, então aqui agora nós estamos falando do comportamento do ofertante, do vendedor. Comportamento da venda, o comportamento da oferta. A oferta pode ser quem produz um bem
mas pode ser também quem vende, quem coloca à venda. A gente chama de oferta todo esse conjunto de agentes que ajudam a tornar um certo produto mais disponível, tá? Então aqui, ó, nesse produto hipotético aí, saindo de um preço de 15, a gente vai até a curva aqui, pumba, bateu nessa curva, que aliás está faltando aqui uma letra O para ela, para distinguir da curva de demanda. Nessa a gente vai pôr a letra O, na outra a gente vai pôr a letra D, né? Tá, saiu de 15, bateu na curva, vai lá para baixo. 40 unidades. Eu sei que se o preço for R$ 15, 40 unidades vão ser vendidas por dia lá no meu ponto de venda. Se eu subir aquele preço para 30, o conjunto de pessoas querendo vender, colocando à disposição esse produto, aumenta muito. Então, o que a gente vê é que na medida que o preço sobe, aquilo é um sinalizador de lucro para o vendedor. Ele fala assim, eita, ó, as pessoas estão pagando mais por esse bem ou serviço aqui. Isso significa que vale a pena eu colocar mais desse produto na minha vitrine, vale a pena eu levar mais produtos como esse. O preço, ele é um sinal. E isso é uma coisa que o professor Kelly estava falando no início da aula, que é uma mensagem muito importante de tudo isso que a gente está falando. Gente, o preço, nós vamos ver aqui, que ele não é uma coisa que alguém decide individualmente. Não é uma coisa que nenhum ditador, nenhum presidente, governador, ninguém, por mais bem intencionado que seja, pode simplesmente tirar do sovaco assim, o preço tem que ser tal. O preço é algo muito complexo. Geralmente ele resulta de uma interação de um grupo muito grande de agentes. Tá? Então, ele não aparece do nada. Nesse sentido, que é que a gente está vendo aqui, ó. Quando o preço sobe, isso para o vendedor, para o ofertante, é como se fosse um sinal do quê? Ó, tá faltando. Tá faltando e quem aparecer para vender vai ficar rico. O sinal que o preço dá é esse. O preço subiu, o sujeito que trabalha na cadeia de produção, de oferta daquele bem ou serviço, fala assim, o mercado está me dizendo para produzir mais. O mercado está me dizendo que toda a quantidade que eu colocar à venda vai ter comprador. É esse o sinal que o preço alto faz. Então, é por isso que a gente vai mostrar aqui de várias maneiras. É por isso que quando o Brasil tentava controlar a inflação lá no passado, ele metia uma regra, falava assim, ó, tá aqui, agora é congelamento de preço. E era plantão do Jornal Nacional às 8 da noite. Amanhã, na hora que abrir o supermercado, tem que estar o mesmo preço do dia anterior, senão vai levar multa. E esse preço vai ter que ser o mesmo para todos os produtos pelos próximos 30, 60, 90 dias. Quando esse tipo de política violenta, intervencionista no mercado acontecia, mais cedo ou mais tarde, o resultado era faltar produto. Por quê? Porque a gente está mexendo nesse mecanismo de preço. Então, olha aqui, ó, gente, nós estamos chamando de curva de oferta essa linha que descreve o comportamento de um monte de gente capaz de levar bens e serviços ao mercado. O preço subiu, a quantidade de bens e serviços que acaba aparecendo à venda fica muito maior. Por quê? Porque o preço é um sinalizador de lucratividade, é um sinalizador de que há uma escassez e que, portanto, é uma oportunidade para mim que vendo esse serviço. É a hora de eu fazer o meu pé de meia, é a hora de eu garantir a minha férias de dezembro. Eu vou vender muito agora. Então, o preço, gente, tem que ser respeitado. Não estou dizendo que a gente não tenha preço manipulado, não estou dizendo que não tenha preço que é absurdo, que é abusivo. Não, tem um monte de falhas. A gente vai falar sobre um monte dessas. Um monte de falhas de mercado mais adiante. Mas vamos tentar combinar uma coisa aqui. O preço que vigora no mercado não é uma coisa que um ditador, um presidente, um governador, um prefeito pode simplesmente chegar lá e meter a mão.
Não importa se ele é bem intencionado ou não. Se você enfiar a mão nesse mecanismo, o que você vai estar dizendo é assim: ah, eu entendo que aqui tem 300 mil pessoas comprando, tem 45 mil pessoas produzindo e vendendo, mas eu entendo melhor do que está acontecendo no mercado que todo esse povo. É isso que você está fazendo. Quem propõe intervir e mudar preço é, antes de tudo, uma pessoa arrogante. Não percebe que o mercado, por mais que às vezes ele tenha decisões duras e que seja contrário a este ou aquele grupo, frequentemente o mercado é resultado da decisão de dezenas de milhares, se não milhões de pessoas. Se alguém chegar lá e falar assim, o mercado está errado, eu vou fazer isso, vou obrigar isso, existe uma arrogância muito grande nesse tipo de gesto. É como se eu falasse, eu sei melhor do que todo esse povo inteirinho que está interagindo e está fazendo suas decisões de maneira livre, procurando acertar. Quer completar alguma coisa, Kerlin? Mais ou menos, a gente está caminhando para fechar a aula, é compreender que essa curva de oferta e demanda são, na verdade, aqueles resumos de uma atividade imensa que acontece dentro dessas partes do mercado e que o preço é tão somente um resultado. O preço não é uma coisa pré-determinada que a oferta e a demanda se ajustam a eles, não. Pelo contrário, a movimentação que eu digo, os interesses, todas as variáveis que afetam a demanda, chega até uma curva de demanda. Todos os interesses, todas as razões dos produtores levam a uma curva de oferta, e é dessa interseção dessas duas curvas que surge o preço. Quer dizer, e muitas vezes a pessoa tem a impressão que o preço é simplesmente pré-fixado, o cara vai e fixa preço ao seu prazer. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Isso acontece em muitos mercados, por exemplo, no mercado que a gente viu, o mercado de monopólio, isso é claro, o monopolista fixa preço, não pode fixar preço e quantidade ao mesmo tempo. Mesmo no mercado oligopolista, também, ele tem uma margem grande para fazer isso. E mesmo na concorrência monopolista, através da diferenciação, existe uma margem também para preço. Tanto é que nos mercados, o nosso modelo de economista, no modelo de concorrência imperfeita, a gente admite que o produtor estabelece o preço como uma margem. Ele tem lá os seus custos variáveis e põe um multiplicador nisso aí e estabelece o preço. Estou dizendo que não existe isso, mas não é bom pensar no preço como se fosse uma coisa determinada à vontade do produtor. Não, não é assim. É uma coisa muito mais complexa e é muito mais resultado da ação do que o elemento que causou a ação. Não é. Então tem que ver isso. Não adianta você mexer com os preços. Se você quiser fazer mudanças sólidas no mercado, você deve mexer com agentes que afetem a oferta e a demanda e não controlar os preços. Excelente, muito bom, Kelly. Como você disse mesmo, a gente está chegando ao final, tá, gente? Além dessa aula, digamos assim, interativa que a gente está fazendo nessa semana, nós vamos gravar um vídeo ampliando essas explicações, completando essas explicações e começando a praticar, tá? Mas nós ainda não vamos passar exercício valendo nota essa semana. A gente está desenvolvendo essa ferramenta primeiro, para depois a gente praticar juntos e só depois é que nós vamos cobrar exercício mesmo, tá? Mas antes de encerrar, deixa eu só falar uma coisa aqui. Como a gente tinha na curva de demanda certas condições, certos fatores que eram capazes de deslocar a curva de demanda para a direita ou para a esquerda. Aqui na curva de oferta, a gente também vai ter uma série de fatores. Vocês já estão vendo as letrinhas aqui embaixo, tá? E depois eu vou explicar com calma cada uma delas. Mas para a curva de oferta, o principal fator é esse aqui, ó, que eu rabisquei aqui todo. Ficou bom não, deixa eu limpar. O principal fator é esse aqui, ó, custos. Oferta. A alma da curva de oferta é custo. Então, na medida que custo sobe,
Vamos só pegar assim, suponha que, deixa eu ver, a gente teve um ano muito ruim em termos de chuva. Suponha que choveu muito pouco, os nossos reservatórios estão baixos, o clima está muito seco e a produção de milho, de soja, de todos esses produtos agrícolas ficou muito difícil. Os produtores tiveram que contratar mais irrigação, mesmo assim não conseguiram, para cada hectare plantado, não conseguiram o mesmo tanto de saca, a colheita foi fraca, com custos muito mais altos. Você só vai chegar com 40 milhões de toneladas lá, não se o preço tiver 15, mas só se o preço tiver 18. Com custos mais altos, você só vai chegar a 80 milhões de toneladas, não se o preço tiver 30, mas só se o preço tiver 35. Então, a gente vai tender a ver um deslocamento dessa curva de oferta, nesse caso, para a esquerda. Opa, peraí, Luiz, mas agora você está contradizendo uma coisa que você falou aí. Isso daí não é um deslocamento para cima, não? Aí vem uma dica daquelas que vale $1 milhão. Se você pensar em deslocamento para cima, o que é contração, o que é expansão, vai virar uma confusão. Tá? Aqui nós estamos falando de aumento de custo. Aumento de custo desloca a curva de oferta para a esquerda. E como a gente tem como referência aqui as quantidades, isso é uma contração. Nós vamos dar ainda bastante explicação sobre isso, tá, gente? Outros exemplos. Nós vamos falar com muita calma sobre os deslocadores da curva de oferta, tá? Mas eu não queria terminar essa aula sem falar o seguinte, olha, todo mundo no Brasil já ouviu falar de custo Brasil. Já ouviu falar que aqui, porque a gente tem muito imposto, porque a gente tem muita burocracia, porque as nossas escolas não são tão boas, porque a gente tem muito esgoto, não tem esgotamento sanitário, não tem saúde, não tem... Por que a vida na cidade brasileira é tão cara, tão difícil? Todo mundo já ouviu falar numa coisa chamada custo Brasil. Então, o custo Brasil faz com que produzir e ofertar as coisas seja mais caro aqui do que é no México, no Chile, na Argentina ou no Paraguai. Até no Paraguai é mais barato produzir as coisas do que aqui. Se você entendeu a ideia de que o Brasil tem um custo muito elevado, decorrente de um monte de ineficiências da maneira como a gente organiza a nossa sociedade. Quando você olhar para qualquer curva de oferta no Brasil hoje, você precisa lembrar que ela está deslocada para a esquerda. Ela está contraída. Nós somos um país que estamos numa situação aquém do que poderia estar. O Brasil não produz o quanto de sapato que poderia produzir, não produz o tanto de computador que poderia produzir, não produz o tanto de camisa que poderia produzir, nada. Em todo canto, a nossa curva de oferta é contraída. E se você acha que isso tem a ver com o custo de vida, isso tem tudo a ver com o custo de vida. Tá? Isso vai rebater na exclusão social, na fome, que hoje o Brasil tem 50 milhões de pessoas em condição de pobreza, dos quais quase 20 milhões em condição de extrema pobreza. Então, a gente está falando aqui de curva de oferta, curva de demanda, e é natural a gente pensar sobre celular, computador, restaurante, coisas que a gente gosta de consumir. Mas é bom a gente terminar essa aula falando sobre o fato de que no Brasil nós temos uma subutilização do nosso potencial. O Brasil tem curvas de oferta, todas elas deslocadas para a esquerda. Por quê? Porque nós trabalhamos com custos muito elevados. É caro produzir no Brasil, tem muita burocracia, tem muita papelada, muito órgão fiscalizando, muita multa, e daí a gente acaba tendo um ambiente que está bastante aquém do que esse país poderia ser. O que você acha dessa mensagem, que não é muito feliz, mas é importante, né, Kelly, para terminar a nossa aula de hoje? Eu acho que tem a vantagem de
expandir o conceito de custo, que geralmente quando a pessoa pensa custo de produção, pensa custo da mão de obra, custo da matéria-prima, custo do capital e tal. Não, não curva de custo de produção, entre todos esses custos que o Luiz está falando. E até um tal de custo de transação, que é o motivo de uma aula que nós vamos dar daqui a meia hora para a turma de economia. Para outro grupo, né? Para outro grupo, Pois para a é. turma de economia da empresa. Uma aula específica, só um tipo de custo chamado custo de transação. E a gente fala um pouquinho sobre ele na próxima aula de princípios de economia, que pode entrar aqui também esses custos de transação. Maravilha. Deixa eu encerrar aqui a minha apresentação e olhar aqui os quadradinhos, saber se está todo mundo botando joinha. Está todo mundo entendendo para onde nós estamos indo. Nós estamos fazendo as coisas devagar, tá, gente? Às vezes pode parecer um pouco enfadonho. Ah, Luiz, acelera aí, meu filho, vamos embora. Mas não. É melhor a gente fazer com calma, porque igual eu disse para vocês, tá, gente? Isso que vocês estão aprendendo aqui é uma baita de uma ferramenta. É um baita detector de bobagem. Vocês vão poder ter um pensamento crítico e criticar de forma bem organizada, bem fundamentada, muitas das bobagens que se diz por aí, tá? Então, a gente pretende mesmo fazer devagarzinho. Quando todo mundo tiver com familiaridade, bem manusear essa ferramenta, aí a gente bota o exercício valendo nota, mas antes disso nós vamos fazer vários exercícios juntos aqui e até em sala. Tá certo, doutor Luiz? Certíssimo, inclusive em sala separada pelo... Inclusive fazendo aquela brincadeira de dividir em grupos, separar uma parte faz o exercício 1 e 2, a outra parte faz o exercício 3 e 4. Vai rolar. Beleza. Tá certo. Alguma pergunta, comentário, reclamação, sugestão antes da gente terminar? O chat está aberto aqui do meu lado, eu não estou vendo ninguém escrever nada, eu acho que está tudo certo, né? Ok, tranquilo, escreveu Luciene. Muito obrigado, gente. Então nós vamos encerrando aqui, eu vou interromper a gravação agora. Como de costume, eu fico aqui